Olá pessoal, bem-vindo de volta à nossa segunda aula sobre segurança e auditoria de sistemas. Nós vamos trabalhar no tópico da unidade 4, que é a administração de sistemas operacionais e o gerenciamento de acesso aos recursos e aos serviços de TI. A administração de sistemas operacionais, pessoal, ela vai permitir que qualquer organização ela fique atualizada sobre os pacotes, sobre as atualizações e os elementos de um sistema operacional, ok? Isso é bom para um profissional de TI, pessoal, por fato de você estar mantendo esses sistemas operacionais atualizados, você meio que libera um pouquinho os profissionais de TI de serviços mais internos, né? Eles ficam mais livres para poder lidar com tarefas mais específicas das operações do próprio negócio em si, certo? Então, a administração de sistemas operacionais ela vai envolver uma série de atividades para poder manter o sistema operacional funcionando de forma eficiente, segura e confiável para garantir o bem-estar de uma organização. Todo esse processo, pessoal, ele vai incluir a instalação e configuração desse sistema operacional, tá ok? Então é feita a instalação do SO, é feita a configuração dos drives, é feito o ajuste das interfaces de rede e também a customização do ambiente de trabalho desse sistema operacional, certo? O gerenciamento de usuário, onde a gente vai criar e vai gerenciar as contas, vai atribuir permissões, a política de segurança, como os dados vão ser protegidos, né, e também como proteger os recursos. A gente vai poder também estar fazendo a automação de scripts, né, que é justamente utilizar scripts para poder estar automatizando tarefas que são repetitivas no dia a dia, né? A gente não precisa estar fazendo tudo manualmente, novamente, todo santo dia. Então a gente automatiza algumas tarefas. O monitoramento e a manutenção, né? É justamente usar ferramentas para estar fazendo o monitoramento do desempenho do sistema, né? Realizar backups e aplicar algumas atualizações. A segurança, né, para poder estar implementando medidas para poder estar protegendo o sistema contra ameaças, né? Então é essencial utilizar um firewall, criptografia, ter um controle de acesso, a solução de problemas, que é justamente também para a gente estar diagnosticando e resolvendo problemas de desempenho, caso tenha, resolver erros de sistemas, falhas que possam haver de hardwares e também falhas que podem ocorrer em softwares, ok? O sistema operacional, pessoal, ele é um software essencial, tá ok? É ele que vai estar gerenciando todo o hardware de um computador, vai estar fornecendo os serviços e recursos para que outros softwares e aplicações possam ser executados dentro de um sistema operacional, tá ok? Então o sistema operacional, pessoal, ele opera numa camada intermediária. É ele que faz a ligação entre nós usuários e o hardware, tá ok? Ele que vai permitir essa interação eficiente e segura com o sistema. Então, através do sistema operacional que vai ocorrer essa interação entre nós e o hardware. A interface de software, pessoal, ele já vem com um conjunto de programas, tá ok? Que gerencia os recursos de hardware e fornece uma interface para o usuário, tá ok? É através dessa interface que a gente faz essa interação. Tem um gerenciador de recursos, né? Ele que vai ser responsável por estar alocando, né, o controle e controlar o acesso a recursos como memória, a própria CPU, né, os dispositivos de entrada e saída, certo? Todo o sistema operacional também tem um gerenciador de tarefas, tá ok? Que organiza e controla a execução de programas, processos. É ele que vai garantir uma utilização mais eficiente de todos os recursos de um sistema, certo? O sistema operacional, pessoal, tem as principais funções. Vou falar sobre as principais funções de um sistema operacional, que parte do gerenciamento de processo, que vai coordenar a execução de programas, permitindo a execução simultânea, no caso ela é multitarefa, ok? Um gerenciamento de memória, que vai controlar o uso da memória RAM, alocando e desalocando espaço para outros processos. O gerenciamento de armazenamento, né, que vai gerenciar toda a leitura, a escrita e a organização dos dados em discos rígidos, né, e outros dispositivos de armazenamento, caso tenha.
Como é que é feito todo esse controle de dispositivos, né? Há um gerenciamento e o acesso dos dispositivos de entrada e saída, por exemplo, um mouse, um teclado, uma impressora, os monitores, são dispositivos, né? E a segurança de controle de acesso, né? Como proteger o sistema contra acessos não autorizados, para poder estar garantindo a integridade desses dados, ok? Só pessoas autorizadas que vão poder estar trabalhando com esses dados. Como é que é feita a segmentação das tarefas de um sistema operacional, certo? A segmentação, pessoal, das tarefas é um processo pelo qual o sistema ele vai dividir algumas suas funções em tarefas menores, tá ok? Em tarefas menores e gerenciáveis, justamente para poder garantir um uso mais eficiente dos recursos do sistema, tá ok? Então ele é multitarefa, tá ok? Ele vai permitir a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Ele vai estar alternando entre elas rapidamente, justamente para poder simular um paralelismo, para poder dar um grau de melhor eficiência, certo? Então o multitarefa ele vai aumentar a eficiência do sistema, certo? Então o sistema, aqui no caso, como é que o sistema funcionaria de forma primitiva? O sistema operacional ele vai decidir quando interromper um processo para poder dar prioridade a outro. Isso acontece em muitos sistemas operacionais que a gente conhece, que vocês conhecem normalmente, que é o Windows, né? E o outro é o Linux, ele trabalha dessa forma. O multiprocessamento, pessoal. O multiprocessamento ele vai utilizar os múltiplos núcleos do seu processador, tá ok? Para poder estar executando tarefas simultâneas e estar otimizando o desempenho. Esses processos, pessoal, e threads, o processo em si ele é uma instância de um programa de execução, tá ok? Então, já o thread ele é uma menor unidade de execução dentro de um processo. Então, os processos em si, pessoal, ele possui seu próprio espaço de memória, tá ok? E as threads, eles compartilham o mesmo espaço de memória, tornando sua execução mais eficiente em tarefas paralelas. A segmentação, pessoal, como eu falei antes, ela vai dividir seus programas em partes menores, tá ok? Que podem ser carregadas e executadas independentemente, melhorando o uso da memória, certo? Então essa segmentação, pessoal, ela vai passar pelo gerenciamento de recursos, justamente para estar garantindo que vários programas que estejam abertos e você esteja utilizando, funcionem de forma mais eficiente, tá ok? Ali no momento, o sistema operacional, ele vai priorizar e vai segmentar o uso dos seus recursos, como CPU, memória e os dispositivos de entrada e saída, certo? E a segmentação de memória, ela vai gerenciar e vai fazer a alocação de memória, garantindo que diferentes processos, pessoal, não se esbarrem, né? Não interfiram em si um no outro. A necessidade de administração em sistemas operacionais, pessoal. A necessidade aqui, real, é mais para você garantir que os sistemas eles funcionem mais de forma segura, tá ok? De forma mais eficiente, de forma mais confiável, ok? Para poder garantir a funcionalidade do negócio de forma mais eficiente, certo? Procedimentos que são feitos aqui para estar atendendo essa necessidade. A manutenção e segurança. A administração de um sistema operacional, pessoal, ela vai garantir uma estabilidade e a segurança do sistema, tá ok? E para que é feito e como é que a gente faz isso? A gente tem que realizar atualizações, backups e fazer um monitoramento regular dela, tá ok? Então, otimização de recursos, ajustar as configurações e alocar recursos de forma mais eficiente para poder estar maximizando o desempenho e a performance do sistema. E o gerenciamento de usuários e permissões. Aqui, no caso, você já controla o acesso dos usuários ao sistema, tá ok? Aos recursos, e garantindo que a segurança e a integridade dos dados estejam ilesas. No caso aqui sobre a manutenção e segurança, pessoal, sobre a parte de atualizações, essas atualizações vão estar justamente para poder aplicar correções nos pacotes, tá ok? Para poder proteger o sistema contra vulnerabilidades. E essa atualização regular do sistema, pessoal, ela vai realmente garantir a conformidade com as normas de segurança. Essa otimização de recursos, pessoal, ela passa também pelo monitoramento, pelo desempenho, né, do uso da CPU, da memória de disco, justamente para estar otimizando todo o desempenho, certo? Aqui ele consegue até identificar gargalos para poder você possivelmente depois estar ajustando e configurando melhor essa eficiência. Um backup e recuperação de dados também é essencial, tá ok?
Então, você fazer a configuração de rotinas de backup é essencial, beleza? Justamente para poder evitar as perdas de dados. E implementar também até alguns planos de recuperação de desastre para poder estar garantindo a continuidade do negócio. Como é que a gente faz o gerenciamento de acesso aos recursos e aos serviços? Certo? O acesso aos recursos e serviços de TI, pessoal, ele vai se referir mais ao controle e gerenciamento de como os usuários, os dispositivos e sistemas vão interagir com os recursos. Por exemplo, arquivos, banco de dados, a rede de toda a infraestrutura de uma organização e os serviços, né? Que são o quê? São as aplicações, são as APIs, são os sistemas de autenticação de uma organização. Então a gente tem aqui a parte dos recursos e tem a parte dos serviços, certo? E o objetivo principal daqui, pessoal, é justamente garantir que apenas usuários, tá ok? Então apenas usuários autorizados possam acessar, possam estar modificando, pode estar utilizando todos esses recursos e serviços de acordo com as suas permissões que já foram estabelecidas, tá ok? Então, é necessidade de um negócio, pessoal, esse tipo de nível de permissão e de controle, justamente para poder manter a segurança e a integridade desses dados. Os componentes de gerenciamento de acesso. A gente falou até em aulas passadas. A autenticação, né, que vai verificar a identidade do usuário. A autorização, que vai definir realmente quais são os privilégios, né, as permissões de acesso a recursos e a serviços que esse usuário vai ter, que ele está autorizado dentro de uma organização, dentro do sistema. E a auditoria, né, que vai fazer todo o monitoramento e o registro de todas as atividades relacionadas aos acessos desses usuários, tá ok? Para poder estar garantido realmente a conformidade e a segurança das informações da organização. As vantagens do acesso aos recursos e serviços. A gente vai ter a segurança, que é para proteger o sistema de acesso não autorizado e garantir a integridade de dados, ok? Então aqui a gente impede os acessos não autorizados para poder estar protegendo as informações mais confidenciais. A gente consegue reduzir os riscos de violação de dados. Então aqui a gente limita o acesso realmente a pessoas específicas, tá ok? O controle, que é justamente para poder permitir e monitorar e controlar o uso dos recursos, tá ok? E serviços também, então a gente controla o uso dos recursos e serviços para poder estar otimizando o desempenho, certo? Então aqui a gente tem uma eficiência operacional, tá ok? Porque a gente simplifica o processo de provisionamento de acesso, então a gente permite que os usuários certos obtenham rapidamente os recursos que eles precisam. Ok? Então aqui há uma melhora do controle administrativo através de uma ferramenta de gestão mais centralizada. A gente também acaba mexendo nessa parte do controle com a conformidade regulamentar, né, que é a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ok? E a eficiência, né? A eficiência, pessoal, ela vai garantir o uso eficiente dos recursos. Aqui a gente vai evitar conflitos e vai conseguir otimizar, né, o desempenho do sistema. Essa eficiência também, pessoal, por garantir um uso eficiente dos recursos, vai garantir uma redução de custos, ok? Ela vai automatizar mais o gerenciamento de acesso, vai diminuir a necessidade de intervenções manuais por parte da equipe de TI, certo? Então ela vai minimizar o tempo de gasto na parte da administração de permissões, certo? E também as possíveis resoluções de problemas de acesso. Como é feito o funcionamento desse acesso, né, dos usuários aos recursos e aos serviços? Esse gerenciamento, pessoal, ele é feito através de modelos de controle de acesso, tá, ok? São esses modelos que vão definir como as permissões vão ser concedidas. A gente tem aqui 4 modelos. O primeiro deles é o controle de acesso baseado em papéis, que é o RBAC, tá, ok? Aqui os usuários vão ter permissões de acesso com base em seu papel na organização, tá, ok? Então eles vão ter permissão somente aquilo que o competem, beleza? Por exemplo, um gerente de uma empresa, ele vai ter que ter acesso, ele precisa ter acesso a relatórios financeiros? Precisa. Um analista que está lá dentro, ele precisa ter acesso a alguns relatórios financeiros? Talvez não. Uma pessoa que trabalha no RH, ela precisa ter acesso a relatórios financeiros da empresa?
ela não precisa ter esse tipo de acesso, ela precisa só ter acesso ao quê? Aos dados dos funcionários da empresa, certo? O pessoal que trabalha controlando o estoque da empresa, de equipamentos, ele precisa ter um acesso ao setor financeiro, ao setor de produção? Não, ele precisa só ter acesso ao estoque para saber se os equipamentos estão armazenados de forma correta e a quantidade, e estar controlando a quantidade de cada equipamento. A gente também tem um controle de acesso baseado em atributos. Aqui já é um pouquinho diferente, tá ok? Aqui o acesso ele vai ser concedido em base aos atributos específicos de acordo com o cargo, a localização ou o horário de acesso. Então você pode definir o horário de acesso a determinadas partes dos sistemas, certo? A pessoa, por exemplo, o João que trabalha no setor contábil da empresa, ele tem acesso à parte financeira da empresa somente pelo período das 8 da manhã até as 11 da manhã. Depois das 11 da manhã ele não tem mais acesso. Então ele só tem esse período para acessar esse tipo de informação, certo? O controle de acesso discricionário, que é o DAC. Aqui é somente o proprietário do recurso, tá ok? Que é daquele arquivo lá, do dado específico em si, da informação. E ele que vai decidir quem vai poder acessar esses arquivos, tá ok? E isso vai estar tudo sob o controle do seu sistema, tá ok? Então a pessoa que é proprietária do recurso em si é que vai decidir quem vai poder ter acesso, beleza? Por exemplo, uma sala de TI. Quem precisa ter acesso aos servidores que tem dentro de uma sala de TI? É somente o pessoal de TI? Beleza. O gerente da empresa em si, que gerencia outro setor da empresa, por exemplo, o setor de produção, ele precisa ter acesso aos servidores de forma física de uma sala de TI? Não, então ele não tem acesso, tá ok? Beleza? Então o proprietário do recurso, naquele momento ali, que se for o pessoal do TI em si, que trabalha com a parte de servidores, eles que vão poder estar liberando esse acesso, beleza? Vamos supor que tem uma empresa terceirizada dentro de uma organização e eles fornecem alguns recursos. É essa empresa terceirizada que vai determinar quem são dos outros colaboradores que tem dentro daquela empresa que vai poder ter acesso a esse recurso, certo? É assim que funciona o controle de acesso discricionário. O controle de acesso obrigatório, aqui é pelo MAC, tá ok? Também conhecido pelo MEC, que é o acesso controlado por políticas de segurança mais rígidas, ok? Definida pela organização. Aqui, esse controle de acesso, ele pode ser feito até também através, pessoal, pelo MAC de um dispositivo, tá ok? Todo dispositivo, pessoal, qualquer equipamento que tem acesso à rede, ele possui um endereço físico próprio, tá ok? Ele tem um endereço dele, cada dispositivo desse, como um smartphone, como um computador, um notebook, um tablet, todos eles possuem um endereço específico. Você pode estar liberando até acesso à internet através desse endereço específico. Aí não há necessidade da pessoa estar realizando um processo de login no roteador, por exemplo, porque o acesso dele é feito através do MAC do equipamento. Aqui eu vou falar como é que é feito, como é que é empregado realmente o acesso aos recursos e serviços, tá ok? Através de alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui é o controle de acesso em uma organização. Como é que ele é feito? Aqui vamos imaginar um pouquinho uma empresa. Essa empresa tem diferentes departamentos. Aqui eu tenho departamentos como de finanças, os recursos humanos e de vendas. Então eu tenho 3 departamentos aqui dentro de uma empresa, certo? Todos esses três departamentos precisam ter acesso a alguns dados confidenciais. Todos esses 3 setores, pessoal, as pessoas que trabalham nesses setores, eles vão ter uma autenticação. Então, todos os funcionários usam autenticação multifator, ou seja, ele tem uma senha e, mais adicional, ele tem um token para poder acessar o sistema. Então, ele recebe um códigozinho para poder estar acessando o sistema, além do seu usuário e a senha para fazer login. O critério de autorização. O departamento financeiro ele tem acesso a relatórios contábeis e a dados bancários. Esse é o nível de autorização para quem trabalha no departamento financeiro, que é o setor de finanças. Ok? Recursos humanos, que é o pessoal do RH. O pessoal do RH ele só tem acesso ao quê? Aos registros de funcionários, mas não tem acesso aos relatórios financeiros. Então vocês estão vendo a diferença? O pessoal do RH só trabalha com os dados dos funcionários. Ok?
E as vendas? As vendas, eles precisam ter acesso apenas às informações dos clientes e da previsão de vendas. Então, são autorizações diferenciadas para cada departamento. Como é que é feita a auditoria? A auditoria aqui, nesse caso aqui, o sistema registra todas as tentativas de acesso para auditoria e detectação de atividades suspeitas. Por exemplo, vamos supor que alguém do setor do RH tentou acessar relatórios contábeis. Então, essa auditoria, em algum momento, ela vai registrar que alguém, em algum dispositivo, tentou acessar os dados financeiros da empresa sem ter autorização. Ok? Vamos a algum outro exemplo. No caso aqui, eu vou falar um exemplo sobre um acesso em um hospital. Um acesso aos hospitais, pessoal, eles são feitos até de forma diferente, certo? Os hospitais, pessoal, eles precisam proteger as informações de saúde dos pacientes. Geralmente ficam em alguns prontuários, né? Enquanto permite que os profissionais acessem os dados para o tratamento, ou seja, os outros médicos têm acesso aos dados justamente para estar dando um tratamento adequado àquele paciente, certo? Como é que é feito esse processo? A autenticação de um médico, geralmente para entrar numa sala específica, ou médicos e enfermeiros. Geralmente eles fazem login através de um cartão inteligente ou autenticação biométrica, certo? Aí eles conseguem ter acesso a alguns setores do hospital. A autorização, como é que é feita? Os médicos, eles têm acesso aos prontuários dos pacientes sob seus cuidados. Os enfermeiros, eles têm acesso limitado apenas às informações essenciais para o atendimento ao paciente. E os administradores, eles não têm acesso às informações médicas, ok? Mas podem gerenciar dados financeiros e administrativos. Então, novamente, aqui nós temos o quê? A categorização das autorizações de cada funcionário aqui nesse hospital. O médico, ele tem um acesso específico ao prontuário dos pacientes. O enfermeiro, somente a informações essenciais para poder estar atendendo esse paciente. E o administrador, somente a parte financeira a parte financeira, né? E a parte administrativa. Como é que é feita a auditoria aqui nesse caso aqui, nesse exemplo? O sistema aqui ele vai registrar quais usuários vão acessar os prontuários, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos a outro exemplo. Um acesso de serviços em nuvem, que tem sido muito requisitados em algumas organizações. Algumas organizações já estão migrando muito para os serviços de computação, utilizando a computação na nuvem. Um ambiente de computação na nuvem como tipo a AWS, que é da Amazon, a GCP, que é da Google, e a Microsoft Azure, pessoal, que a gente utiliza para hospedar aplicações, ela passa por autenticações diferenciadas, tá ok? A gente utiliza uma coisa chamada chave de API e autenticação multifator, tá ok? Para poder estar acessando os serviços. Aqui vamos ver as autorizações. Os administradores de TI, eles podem configurar servidores e as redes virtuais. Os desenvolvedores, eles vão ter acesso apenas aos recursos necessários para implementar e testar as aplicações. Os usuários finais, que são alguns colaboradores, funcionários em si, eles têm acesso apenas ao front-end da aplicação hospedada, ou seja, aqui é o usuário que interage com o sistema, ele interage no sistema através daquele front-end, daquelas telas que aparecem na frente dele pelo monitor, certo? Como é que a auditoria pode ser feita aqui? A auditoria aqui é feita através de logs de acesso que são coletados e são monitorados para garantir que apenas usuários autorizados estejam utilizando os serviços em nuvem, ok? Passando por outro tópico aqui no nosso curso, nós vamos falar sobre a política de segurança da informação na administração de usuários e grupos e a administração de usuários e grupos, certo? E a distribuição de sistemas operacionais Linux. A PSI, pessoal, que é a Polícia de Segurança da Informação, ela tem, vocês já sabem que ela é um conjunto de diretrizes, regras e práticas, tá ok? Que uma organização ela vai estabelecer realmente para proteger suas informações, tá ok? É nela que vai dar definido tudo que é necessário para poder estar protegendo seus dados contra acesso não autorizado, violações, ataques cibernéticos e qualquer outro tipo de risco que venham a comprometer a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade das informações, tá ok? Então, um propósito aqui, pessoal, da PSI é garantir realmente esses 3 pilares da segurança, ok? Para poder evitar esse acesso não autorizado, a modificação, a perda e o roubo de dados.
certo? Os objetivos da PSI, pessoal, é justamente proteger as informações mais sensíveis, para poder garantir a sua integridade, prevenir a violação de dados, que no caso é o acesso não autorizado, estabelecer responsabilidades mais claras para poder os usuários administradores, ajudar a organização a cumprir as regulamentações legais e normativas, né, no caso a Lei Geral de Proteção de Dados, e promover a continuidade do negócio, que é justamente minimizar os riscos, né, de insegurança e manter o negócio em seu funcionamento. E isso traz benefícios, né, que justamente é a implementação da PSI, que é a parte de a redução de riscos, né, associados a vazamento de dados, a ataques cibernéticos, melhorar a conformidade com as leis, né, e a proteção de dados, e estabelecer uma cultura realmente de segurança dos funcionários, tá ok? Aqui parte pela parte da conscientização e da educação dos colaboradores, certo? E realizar o outro benefício, né, a prevenção de fraudes, tanto interno como externo. E tudo isso aqui, pessoal, vai passar por uma estrutura, né? Que é a estrutura da política da PSI, né? Que tem a parte inicial, que é a introdução dos objetivos, né? Nessa introdução objetiva vai explicar realmente o propósito da PSI, né? E os objetivos principais. O seu escopo vai definir aquela abrangência, né? Que é justamente, por exemplo, a política para todos os funcionários terceiros, que são os terceirizados, e seus fornecedores e clientes. As definições que vai explicar os termos-chave, que são os conceitos relacionados à segurança da informação. Aqui vai explicar termos mais técnicos, né, de política realmente, como usuário, como é que é a autenticação, sobre grupos de acesso. A responsabilidade, que vai especificar realmente a responsabilidade dos usuários, dos administradores de TI, dos colaboradores, dos executivos, tá ok? Então, cada indivíduo aqui, pessoal, ele tem seu grau de responsabilidade relacionado à segurança, beleza? E os procedimentos, né, que vão definir as etapas e processos a serem seguidos justamente para poder estar garantida essa segurança. E essa estrutura política da informação, pessoal, seus procedimentos, eles vão passar pelo controle de acesso, ok? Para descrever as diretrizes para gerenciamento de usuários e grupos, ok? Então aqui há uma criação de manutenção e até de exclusão de acessos. O gerenciamento de senhas, né? Que vai incluir até, se possível, uma renovação de senhas. Esse período de renovação de senhas pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser até diário. A classificação das informações, que é definir as categorias de dados, ok? Por exemplo, um determinado dado tem acesso confidencial, outro é restrito, outro tipo de dados são mais de acesso ao público. Auditoria e monitoramento vai estabelecer como os logs de acesso serão revisados e auditados para identificar as atividades suspeitas. O treinamento é a conscientização com os funcionários, tá ok? No caso aqui é necessário, às vezes, até obrigar os funcionários a participarem de programas de treinamento em segurança da informação, certo? É um requisito que, para ele trabalhar lá, ele passe por esse programa, por esse treinamento, tá ok? E as penalidades, que vai especificar as consequências caso esse funcionário, esse colaborador, né, não siga o regimento, aquilo que foi implementado na política de segurança. No caso aqui, se ele descumprir tudo aquilo ou algumas coisas que foram estabelecidas no documento onde está descrito todas as políticas de segurança e informação daquela organização. Ok? Então, caso ele não cumpra o que está descrito na PSI, haverão consequências, que são as penalidades. E a revisão e a atualização, né, que indica a frequência com que a política será revisada e que determinar quem vai ser o responsável por estar fazendo essa revisão. Os trechos da PSI aplicados à parte de gerenciamento de senhas, tanto para usuários como para grupos, ok? Todos os usuários aqui, eles vão ter que ser autenticados, ok? Eles se utilizam de métodos seguros, por exemplo, a autenticação multifator, ok? Então, antes de acessar sistemas críticos, o acesso a recursos será concedido com base no princípio de menor privilégio, onde os usuários têm apenas permissões necessárias para executar determinadas funções, certo? A aplicação dela é feita, por exemplo, os administradores de TI, eles devem criar grupos de acesso com permissões específicas para o departamento, como eu utilizei aqui alguns departamentos anteriormente: finanças, recursos humanos e TI, certo? Se eu precisar atribuir novos usuários a esses grupos com base em suas funções, eu vou garantir que apenas esses usuários tenham acesso a todos esses dados críticos. Se eu tiver que, então, aqui especificamente, se eu tiver que adicionar um novo usuário para trabalhar no setor de finanças, eu vou determinar que ele só está autorizado
acessar informações do setor de finanças. Se vai entrar uma pessoa nova para trabalhar no RH, ele só vai ter acesso aos registros e aos dados dos funcionários, que é a parte do RH. Beleza? O mesmo vale para o TI. A TI só vai ter acesso aos dados especificados lá para a sua função. Como é que é feito esse gerenciamento de senha? Um exemplo aqui. Todas as senhas devem conter pelo menos 12 caracteres. Em algum momento que você já fizer o cadastro em algum sistema específico, ele tem uma quantidade limitada de caracteres. Você tem que colocar a quantidade mínimas. Às vezes você tem que colocar um caractere especial, um número ou uma letra maiúscula tem que ter. Então são requisitos mínimos para você estar criando uma senha, certo? Aqui no caso, ó, eu posso estar incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, tá ok? E eu posso determinar que a cada 90 dias essa senha precisa ser alterada, tá ok? Por questão de segurança. Se caso não altere, né, ele vai perder o acesso. A aplicação, implementar políticas automáticas em sistemas operacionais para forçar a troca de senha periodicamente. Uso de ferramentas de gerenciamento de senha para monitorar e aplicar políticas de complexidade e renovação de senhas. Monitoramento e atividades e auditoria. Todas as atividades de acesso a sistemas críticos serão registradas em logs, que serão monitorados regularmente por equipes de segurança, para identificar possíveis acessos não autorizados. Então, aqui ele foi determinado, pessoal, que os logs devem ser armazenados pelo menos por 12 meses, ou seja, durante um ano esses logs devem ficar armazenados, tá ok? Então, na aplicação em si, a gente tem que configurar esses logs, tá ok, de auditoria, justamente para estar registrando essas ações como logins, modificações em grupos de usuário e alterações de permissão, certo? Automatizar alertas para atividades incomuns, no caso, tá ok? Como, por exemplo, tentativas de login de falhas repetitivas. A pessoa vai tentando se logar, ela erra uma vez. Ela erra 2 vezes. Segunda vez, ela erra para a terceira vez. Alguém lá do TI vai receber uma notificação que uma pessoa tentou se logar com tal usuário e com tal senha. Certo? Então foram 3 tentativas. É o mesmo que acontece com contas bancárias. Quando a pessoa vai com o cartão no caixa eletrônico, erra a senha 3 vezes e aí o cartão é bloqueado. Exclusão de acesso a funcionários. Aqui no caso pode ocorrer no desligamento de um funcionário, tá ok? Ele tem acesso a alguns recursos dos sistemas, tá ok? Então no caso, como esse funcionário está sendo desligado, o correto é que imediatamente esse acesso seja revogado. Então aqui a gente tem que estabelecer um procedimento padrão para o desligamento e incluir a revogação de acessos a plataformas dentro do sistema, tá ok? Realizar auditorias periódicas para garantir que contas inativas sejam removidas. Em caso alguma conta já esteja inativada, o ideal é que ela seja removida. Falar agora sobre o Linux, sobre as distribuições Linux, né? Sobre o mundo Linux em si, tá ok? O Linux, pessoal, o kernel assim, do Linux ele foi criado pelo Linus Torvalds, tá ok? Em 91. Ele atualmente é a base de todas as distribuições Linux que nós conhecemos, tá ok? Então, cada uma delas vai ter pacotes, vai ter ferramentas e customizações para poder fornecer uma experiência ao usuário de forma mais específica, tá ok? Então, o kernel, pessoal, ele é comum a todas as distribuições, aos softwares, isso vai em softwares incluídos, gerenciadores de pacotes, interfaces gráficas, e as ferramentas de administração, que vão variar muito de uma distrito para outra, certo? As distribuições Linux, pessoal, ou distrito, elas são variantes do sistema operacional Linux, tá ok? Todas elas são compostas por um kernel, que é o núcleo do sistema, juntamente com uma coleção de software, ferramentas e interfaces gráficas. O Linux em si, pessoal, existe muitas distribuições, tá ok? Cada uma delas é adaptada para um determinado uso e necessidade, tá ok? Ela pode ser um servidor, ela pode ser desktop, pode ser própria para desenvolvimento para sistemas embarcados, certo? Então o kernel do Linux, pessoal, ele é um núcleo de um sistema operacional responsável por estar gerenciando, né, o hardware e o software, tá ok? O Linux ele é um software livre, tá ok? Ele é baseado em código aberto, ele permitindo liberdade de uso, estudo e modificação, certo? E existe uma diversidade de distribuições, tá ok? Adaptações do kernel como diferentes pacotes e ambientes gráficos. Os componentes mais comuns de uma distribuição Linux, como eu falei anteriormente, é o seu kernel. E aí nós temos também uma shell, que é uma interface de linha de comando, é um terminal, tá ok? Para você interagir.
Tem o ambiente desktop, né? Tem as distribuições próprias para um usuário utilizar comum em casa ou até dentro de empresas. O gerenciador de pacote, né? Que é um software que vai facilitar a instalação e atualização de outros programas, ok? E os aplicativos, né? Que são as ferramentas básicas, por exemplo, como um navegador, um editor de texto, alguns utilitários de sistema que já vêm dentro desses sistemas. Esses editores de texto a gente pode botar, por exemplo, com uma aplicação, por exemplo, como o Lite, que é do LibreOffice, que geralmente já vem instalados com alguns sistemas Linux. Então, assim que você instala algum sistema operacional baseado em distribuição Linux, ele já vem com esse editor de texto. As principais distribuições, nós temos aqui o Ubuntu, tá, ok? Ele é mais amigável, com foco em usabilidade. O Fedora, que era mais para tecnologias a ponto de atualizações frequentes. O Debian, que ele é estável, ele é confiável, tá, ok? E ele serviu de base para outras distribuições Linux. Certo? Nós temos o CentOS, que ele é estável e robusto, que é ideal mais para servidores mesmo. O Arch Linux, ele é bem personalizável, tá, ok? Aqui é mais para usuários experientes, não é para um usuário mais iniciante. A gente tem o Mint, que é o Linux Mint. Esse aqui ele tem uma interface um pouquinho familiar com o do Windows, né? Então, para quem aqui utiliza o Windows e tem desejo de mudar para uma distribuição Linux, eu aconselho até utilizar o Mint, né? Ele é um pouquinho mais familiarizado com o Windows. Ele tem um foco maior em simplicidade. Então, para quem está migrando de um sistema para outro, eu aconselho utilizar o Mint. O Kali Linux, que é um sistema operacional utilizado mais para fazer teste de penetração e teste de segurança, ok? Ele tem diversas ferramentas para você estar fazendo essa análise de vulnerabilidade. E nós temos o Raspberry Pi, que serve para poder estar trabalhando mais com sistemas embarcados e para projetos de IoT, que é a internet das coisas. Mas como é que eu faria esse parâmetro de escolhas para poder escolher uma distribuição Linux? Aqui eu vou separar bem para vocês. Por exemplo, o Ubuntu, o Linux Mint que eu citei lá no slide na lâmina anterior, ele é utilizado mais para desktop, tá, ok? Para um usuário final em cima. Você em casa mesmo, se quiser parar de usar o Windows, eu aconselho a utilizar um desses aqui, o Ubuntu ou o Linux Mint. Para quem trabalha com servidores e a parte de infraestrutura, você pode estar utilizando o CentOS Slim, pode estar utilizando o Ubuntu Server. Para segurança, a gente tem o Kali Linux e o Parrot OS. Para quem que trabalha com desenvolvimento e pesquisa, para estar criando talvez até outros sistemas, utilizar o Fedora, o OpenSUSE, o Arch Linux. Para sistemas embarcados e o IoT, que é a internet das coisas. Um bom exemplo de dispositivo de internet das coisas é a Alexa, que algumas pessoas talvez tenham em casa. Mais parâmetros para poder facilitar essa escolha da distribuição Linux. Ele é fácil de instalar, tá, ok? Ela é bem simples e intuitiva. Ela já vem com um conjunto de aplicativos, tá, ok? Então a presença de aplicativos essenciais para a sua necessidade. Alguns eles já traz esses aplicativos essenciais, que é algo que a gente chama como softwares essenciais. Já vem com navegador, já vem com um pacote de escritório para você estar utilizando. E os utilitários de sistemas que vem em todo qualquer sistema operacional. Ele tem um bom desempenho e estabilidade, tá, porque ele tem uma boa performance operacional. O Linux em si, ele tem um bom suporte da comunidade, tá, ok? Existem documentações, fóruns e comunidades muito ativas que vão te dar suporte, certo? Segurança e atualizações. As atualizações de segurança de pacotes são regulares, tá, ok? Inclusive, umas atualizações de sistema elas ocorrem em certos períodos, tá, ok? No ano. E você pode customizar esse sistema, ele é bem flexível, tá, ok? Você pode customizar e personalizar de acordo com a sua preferência, da maneira que você achar melhor, mais atrativo, você pode estar customizando o seu sistema operacional. E um adicional aqui sobre o Linux, pessoal, que eu tenho a falar para vocês, é sobre como ele está englobado no mundo tecnológico atualmente, certo? Os servidores web atualmente que é utilizado, todos eles, pessoal, utilizam Linux, tá, ok? Cerca de 93% deles estão utilizando o Linux, certo? Aqui também tem as fontes para vocês. Os supercomputadores, quase cerca de 100% deles utilizam Linux também, tá, ok? Todos eles estão rodando Linux. A internet das coisas, que é o IoT, foi estimado que quase 60% dos dispositivos IoTs que tem no mundo
utilizam também sistemas baseados em Linux. A infraestrutura em nuvem, cerca de 90% das cargas de trabalho em nuvem, todos eles utilizam e rodam em Linux, certo? E os smartphones, pessoal, o Android, que é um sistema operacional, ele é baseado em Linux, tá ok? Ele é baseado no kernel do Linux, certo? E cerca de 60% dos smartphones, pessoal, utilizam Linux também. No mais, pessoal, a gente encerra por aqui esse curso e a gente se vê mais pra frente. Até mais.